Hoje nós vamos falar sobre o assunto de fósseis, certo? Tio, esse assunto é legal? É muito bacana. Por quê? Porque é a partir dos fósseis que a gente conhece muito do que aconteceu há muito tempo atrás, certo? Então, qualquer coisa, se eu estiver travando, vocês me avisem, certo? Qualquer coisa, coloquei aqui, estou permitindo vocês entrar. Qualquer coisa, se tiver vocês falarem qualquer coisa no chat, eu vou ler aqui. Eu estou com o chat aberto. Tá bem? Então, pessoal, os fósseis são formações com partes de animais, de vegetais, que passaram por uma série de processos, certo? Que depois de muito tempo, eles se tornaram esses fósseis. E com o passar do tempo, os cientistas eles vão lá e tiram esses fósseis, encontram esses fósseis para serem estudados, certo? Então vocês já devem ter visto na televisão ou na internet as pessoas que encontram esqueletos enterrados há milhões e milhares de anos atrás, encontram restos de dinossauros, né? Que viveram no nosso planeta há muito tempo, né? E que hoje eles são peças de estudos, certo? A gente consegue estudar esses materiais e entender como a vida era nesse período, tudo bem? Pergunta, tudo que está enterrado pode ser considerado fóssil? Vocês acham que tudo que está enterrado pode ser considerado fóssil? Não, né? Para ser considerado fóssil, tem que ter no mínimo 15 mil anos. Tio, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, um fóssil, ele tem que ter no mínimo 15 mil anos. Tio, se ele tiver 14 mil anos, ele não é considerado fóssil, ele é considerado um semifóssil, certo? E os fósseis, eles podem serem diferentes formas, visto que existem diferentes animais e diferentes plantas que viveram há muito tempo atrás, tempo que a gente nem imaginava ter humanidade, certo? Por exemplo, os dinossauros, eles viveram há milhões e milhões de anos. Então, até hoje, são encontrados resquícios, até mesmo aqui no território brasileiro, de dinossauros que viveram nesse período. Encontraram fósseis, sejam ossos, sejam crânios, certo? Então, ele é essencial para entender a atividade humana na Terra. Essenciais para entender o ambiente da Terra. Por quê? Porque hoje em dia, vamos pensar há milhões de anos atrás, não tem ninguém vivo, não tem nenhum animal vivo naquele tempo para contar a história, né? Se eu falar de 5 anos atrás, deve ter um animal vivo ainda. Aí dá para entender, porque a gente vê como é que ele tá, tal. Existem pessoas. Só que há 15 milhões de anos, 15 mil anos, não tem nenhum vestígio vivo que ainda esteja existindo. Então a gente precisa analisar os fósseis. Os fósseis são extremamente importantes para a gente entender como é que era a vida naquele período, entender como é que era o clima, entender como é que aquele fóssil se formou, de que maneira ele se formou, porque a gente tem diferentes tipos de fósseis, tudo bem? Vamos olhar aqui na nossa imagem. O que vocês acham que isso aqui parece? O primeiro parece um caracol, né? O primeiro parece um caracol aqui, ó, todo enrolado. Esse daqui a gente parece ser pequeno, mas ele é muito grande, certo? Então, são animais... Oi! Isso aqui é um fóssil de um animal aquático, certo? Porque não tem como saber qual é a espécie. A gente tem como saber onde ele vivia através de estudos que os cientistas fazem. Por exemplo, esse daqui é como se fosse uma carapaça de um animal aquático que viveu há milhões e milhões de anos atrás e que hoje em dia não existe nenhum deles. Então, a gente, através dos fósseis que são encontrados, a gente consegue entender onde ele viveu, em que condições ele viveu há milhões de anos. Olha esse segundo aqui, que bonito. Perceba que é simplesmente a forma de duas folhas, né?
Tio, mas isso daqui tem atualmente, tem, mas as folhas que tem há milhões de anos atrás, as plantas que tiveram há milhões e milhões de anos atrás, com certeza são diferentes das plantas que nós temos hoje. Por quê? Porque naquele período o clima era diferente. A chuva, a gente não sabia se chovia diariamente, se não chovia, se demorava a chover. Então, todos esses processos, essas pequenas coisinhas, levavam a saber se a planta ia viver mais, se ela crescia mais. Então, as plantas de hoje são totalmente diferentes das plantas desse período. E são através dos fósseis que a gente consegue entender um pouco mais sobre como era nesse período. Olha que bacana. Esse daqui, ó, amarelo. Perceba que dentro desse fóssil aqui nós temos o quê? Um inseto, né? Um inseto muito parecido com os insetos que a gente vê hoje em dia. Só que esse inseto, perceba que esse fóssil é diferente. O animal ficou praticamente todo preservado, né? A gente consegue ver o corpo do animal, as asas, certo? Isso é um tipo de fóssil que acontece por conta que ele ficou preso numa resina de uma árvore. Esse material aqui é como se fosse uma resina que sai de uma árvore, onde esse animal, por exemplo, esse inseto, pode ter ficado preso. Com o passar do tempo ele não conseguiu se soltar e ficou lá formando esse fóssil. E depois de um tempo os cientistas encontraram. Vocês já viram aquelas pedras chamadas de pedras cariri, que tem tipo, é muito comum em piscina, certo? Quando tem clube e tal, tem nas piscinas essas pedras que a gente vê, essas pedras que tem tipo uns desenhos e a gente acha, parece tanto com peixe, parece tanto com bicho, com besouro e tal, e de fato muitas delas são, certo? São, por exemplo, nessa pedra aqui, nós temos claramente, a gente consegue observar que isso aqui é o quê? Isso aqui é um cachorro? Não. Isso aqui é um gato? Não. Isso aqui é um besouro? Não. Isso aqui perfeitamente a gente consegue analisar que é um peixe, né? Quanto tempo esse peixe estava aí? Ficou depositado aí para que ele forme um fóssil? Não sabemos. Entretanto, nós sabemos que para ele ser chamado de fóssil, precisa no mínimo, quantos anos? 15.000. Muito tempo, né? Imagine aí. Muito tempo mesmo. Então, vocês acham que é fácil encontrar um fóssil? Não, né? Porque imagina, esses materiais, locais que? Pode continuar. Isso. Por que é difícil? Porque com o passar do tempo, pessoal, lembra da nossa aulinha passada que a gente falou de rochas sedimentares? Que as rochas elas vão formando poeira por cima, vai encobrindo. Quando esses materiais morrem, eles vão o quê? Vão sendo uma forma de sanduíche. A terra cobre eles e com o passar do tempo essa terra vai se solidificando, vai ficando dura e formando esses fósseis. Então esses fósseis estão lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. É extremamente difícil encontrar. E além de difícil de ser encontrado, também é difícil de ser retirado. Porque imagina o trabalho, deixa eu até colocar aqui, trabalho, é muito trabalhoso retirar um fóssil. Tá? Um fóssil. Exatamente. Existem os locais onde os cientistas encontraram uma grande quantidade desses fósseis. Então são justamente chamados de sítios arqueológicos, onde a comunidade científica lá, como já detectou que tem a presença de muitos animais, muitos fósseis de plantas, de seres, então lá é preservado, tem que ser preservado para que as pessoas possam estudar depois. E lá tem uma grande riqueza. Vocês acham que isso aqui é ou não é uma grande riqueza da humanidade? Sim, né? Uma grande riqueza da humanidade. Porque imagine como deve ser interessante a gente conhecer os nossos antepassados, entender como o ser humano nasceu, como os seres vivos evoluíram. Então,
tudo isso daqui é uma grande riqueza. E quanto mais velho, quanto mais antigo, quanto mais antigo for o fóssil, mais, deixa eu colocar aqui, maior o seu valor. Seja o valor dinheiro ou também o valor histórico, né? Deixa eu botar aqui, maior seu valor, certo? Porque imagine, se eu tenho um fóssil mais antigo, milhões e milhões de anos, é porque ele tem informações a respeito de milhões e milhões de anos atrás. Então, o valor histórico dele é muito maior, certo? Deixa eu colocar aqui, cadê? Além de ser uma grande riqueza, eles são grandes belezas, né? Que é muito bonito, vocês não acham não? Esse besourozinho aqui bonitinho, sendo conservado, a gente não sabe nem quantos anos ele tem. Então, muitas vezes, lógico que não são fósseis, mas essa questão de resina, de tentar fossilizar um animal, é muito utilizado. Eu já vi, por exemplo, que tinha uma daquelas coleções que tinha vários insetos que vinham nessa resina, que parecia que ele estava vivo, mas na verdade ele não estava vivo, estava dentro desse material sendo conservado. Oi? Ah, é exatamente utilizado como artesanato, né? Mas esses que são utilizados com os artesanatos não são considerados fósseis. Por quê? Porque a maioria não tem 15 mil anos. Eles são simplesmente animais, restos de plantas, que foram condicionados para eles parecerem fósseis. Mas para ser fóssil tem que ter no mínimo, 15 mil anos. Tudo bem? Olha aqui. Então os fósseis podem ser tanto animais, podem ser vegetais e podem ser também restos de animais, restos de vegetais, restos de alimentos, certo? Então, tudo bem até aqui. Oi, qual a pergunta? Tudo vai depender, ótima pergunta, da idade também, certo? O maior fator que deixa ele mais precioso é a idade, certo? Se a planta for muito mais antiga que o animal, que o dinossauro e tal, ela vai ser mais valiosa, certo? Aí vocês podem perguntar, tio, como é que eu sei a idade? Como é que eu vou saber qual é a idade daquele fóssil? Os cientistas eles se utilizam de um material, de uma substância química, para fazer essa datação. Então é muito importante a datação. Datação. Que a partir dessas substâncias químicas, através de vários estudos complexos, eles conseguem dizer, esse fóssil tem aproximadamente, ele não consegue dizer qual foi o dia que ele nasceu. Imagina, o cientista chegar, não, esse fóssil aqui, esse animal aqui nasceu dia 21 de maio de zero do ano zero. Não tem como ele falar isso, né? Porque é algo aproximado, certo? A datação é extremamente importante, certo? Existe só um tipo de fóssil? Não. Vocês sabiam que até restos, por exemplo, urina de animais, fezes de animais que solidificam, elas podem virar fósseis e são extremamente importantes também. Que alguns desses animais, essas fezes de animais, elas conseguem fazer com que os cientistas descubram qual o tipo de alimentação que aquele animal se fazia naquele período, certo? Então, existem coisas extremamente importantes para um fóssil. A gente vê o fóssil somente bonitinho lá, depositado lá, mas a gente não sabe qual é a grande riqueza que ele tem por trás disso. Tudo bem? Então, olha um dos tipos de fossilização. Um dos tipos de fossilização você já deve ter escutado. É a famosa mumificação. João, isso daí não só tem no Egito, não? Nada disso. A mumificação ou conservação total
também pode ser considerado esse. É um tipo de fossilização onde a gente trabalha aquele material, aquela matéria orgânica, seja aquele animal, seja aquele inseto, seja aquela planta, para que ele sofra o menor ataque de bactérias, de micro-organismos possível. Por exemplo, no Egito Antigo, as múmias, elas passavam um processo o quê? De limpeza. Então, tinha um processo de limpeza, tinha um processo de o processo químico, onde eles colocavam algumas substâncias químicas, tinha a bandagem, né? A bandagem, que era pegar aquelas fitas e enrolar todo o corpo, bandagens. E tudo isso fazia com que... Qual era o objetivo disso? De deixar o corpo mais intacto possível. Obviamente que o corpo, com o passar do tempo, não ia ficar intacto. Entretanto, ele ia se decompor numa velocidade muito menor do que a que ele estava habituado se não tivesse passando pelo processo de mumificação, certo? Uma das civilizações que mais se utilizava a mumificação era o povo egípcio, certo? O Egito Antigo era muito comum o processo de mumificação, onde só quem tinha mais dinheiro, obviamente, os reis, qual é a patente? Os reis, os filhos dos reis, os príncipes, os sacerdotes, todos esses que participavam da grande caixa, né, que eles tinham maior recursos, eles faziam esse processo. Por quê? Porque eles acreditavam que esse corpo, em algum momento a alma voltava para o corpo e eles precisavam estar bem. Então a mumificação não deixa de ser uma forma de fossilização, porque passar por vários anos, eu ainda tenho lá aquele registro. Gente, a conservação total também pode ser feita através da temperatura. Perceba esse lobo aqui, ó. Esse lobo, ele está praticamente conservado, praticamente totalmente conservado. Por conta de quê? Baixas temperaturas, certo? Quando eu tenho baixas temperaturas, percebe que ele está no gelo, deve ter sido retirado de regiões glaciais, né? Transparente. Aonde? Deixa eu apontar. Nessa parte aqui, amarelo. Aqui é gelo. É gelo. Porque o gelo, pessoal, faz com que as reações de decomposição, o corpo se decompor, desacelere. Então, dependendo da temperatura estiver muito, muito baixa, aquele componente, aquele corpo não vai conseguir ser decomposto. Ele, obviamente, esse animal não está vivo, mas o corpo dele está praticamente intacto, por conta justamente da gente conseguir fazer isso daí. Atualmente, foi ano passado, se eu não me engano, foi encontrado um fóssil de um mamute no Polo Norte, se eu não me engano, praticamente conservado. Por quê? Os mamutes, eles viveram num período também próximo aos dinossauros e ele conseguiu se conservar praticamente por conta das baixas temperaturas, porque ela consegue conservar o corpo. E outra forma de mumificação, né, ou conservação total, seria através das resinas, certo? Perceba, as resinas elas conseguem impregnar. Por exemplo, essas resinas são extraídas de árvores. A árvore tem essa resina que solta, e se o animal ficar impregnado nela, essa resina não deixa que esse animal tenha contato com os micro-organismos e não vai decompor o corpo dele. Então, olha aqui, os insetos aqui estão praticamente intactos, né? Ó, tem aqui um, tem aqui outro, tem aqui outro. E eles praticamente estão intactos, eles não estão sofrendo decomposição. Isso daqui, se passar 15 mil anos, é considerado um fóssil. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Oi. Isso, a cera.
Depende da cera, certo? Mas cera também é um tipo de resina. Em algum canto vocês vão encontrar essas resinas como sendo âmbar, conhecido como âmbar também, em alguns livros, certo? É um tipo de cera. Tudo isso aqui é uma cera. Por exemplo, existem ceras mais baratas, plásticos. Os plásticos também, se derretidos, eles podem ajudar na conservação. Então, tudo isso daqui são métodos de conservação praticamente total, certo? A gente tenta conservar, se não quase totalmente, aquele material, tudo bem? Uma pergunta para vocês. Vocês acham que é importante a gente estudar os fósseis? Por quê? O passado, exatamente. É importante a gente estudar o nosso passado? É importante, né? Porque a partir disso a gente consegue entender de como a gente foi originado, como eram os nossos antepassados, como eles se comportavam, como eles viviam. Então, a partir disso, a história foi sendo desenvolvida, tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui o próximo. Outra forma de fossilização é a mineração. Como assim, João? Olha aqui aquele fóssil. Lembra aquele fóssil que eu mostrei para vocês? Ele está aqui, ó, um fóssil de um animal aquático. Esse fóssil, era como se fosse a carcaça do animal. A carcaça. Sabe aqueles caramujos que tem a carcaça e o animal fica dentro? Então aqui é como se fosse a carcaça. O animal, a parte mole do corpo do animal, ela não foi preservada, mas a parte rígida foi preservada. Oi, isso, exatamente. Então essas conchas, por exemplo, carcaças, conchas, cascos, todos esses materiais eles são mais fáceis de serem preservados, porque eles já são rígidos. Com o passar do tempo, com a compactação desse material no solo, ele se torna cada vez mais rígido. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado, porque para que quando o arqueólogo que vai fazer o trabalho vai tentar retirar esse fóssil, para que ele não danifique, né? É interessante que ele não danifique. Então existe um processo todo de lapidação para que ele consiga retirar o mais íntegro possível, né? Para deixar ele o mais fácil possível para a gente depois estudá-lo. Tudo bem? Então a mineralização consiste em a matéria orgânica, que é o animal ou vegetal, ele com o passar do tempo passar por transformações, certo? Então, botar aqui, transformações. Ele é transformado. Transformações. Ações com o tempo. E o que era rígido se torna mais rígido, certo? Então, a carcaça se torna mais rígida com o tempo. E, para ter noção, ele fica aí, ó. Fica aí o formato. Tudo certo? Outra pergunta. A mineralização acontece rápido, questão de alguns aninhos? Não, né? Precisa de muitos anos. Muito bem. E me diz uma coisa, deixa eu ver se vocês lembram. Quanto tempo mesmo eu preciso passar para saber que aquele material é um fóssil mesmo? No mínimo, né? No mínimo 15 mil. Muito bem, vocês estão afiados mesmo. Qual foram os tipos de fossilização que a gente estudou até agora? O que a gente viu agora há pouco? Mumificação, né? Que é justamente aquela das múmias, onde a gente consegue conservar o corpo se utilizando de algumas substâncias químicas, fazendo alguns processos. A mineração
não é uma conservação total. Percebe que a gente não conservou o corpo praticamente. Mas a gente conseguiu conservar o quê? O formato das carcaças, das conchas, dos cascos, que é algo extremamente importante para ser estudado novamente. Oi? Como é? É de um animal, deixa eu botar aqui. Isso aqui é uma carcaça de um animal aquático, certo? Não tem como a gente precisar qual é o animal, mas ele... E perceba que a gente pode analisar, se a gente for ver os tamanhos, lógico que na foto não dá para ver direitinho, mas búzio, né? Se não for, é muito parecido, certo? O que acontece? Os materiais... Deixa eu botar aqui. Eu ia falar alguma coisa a respeito dessa carcaça. Ah, sim, lembrei. Aqui a gente está vendo só imagens, né? Percebo aqui que não dá para a gente retratar qual é o tamanho, mas a maioria desses fósseis que são encontrados são extremamente grandes, certo? São extremamente grandes. Por quê? Porque antigamente os animais tinham tamanhos maiores do que acontecem hoje, o que eles têm hoje. Para ter noção, há uns anos atrás, aqui no Brasil mesmo, foi encontrado um fóssil de uma preguiça gigante, de um bicho preguiça gigante. Ele tinha praticamente mais de 2 metros. Imaginei um bicho preguiça de 2 metros. 2 metros de tamanho, de altura, o bicho preguiça. Tipo, lógico que não era um bicho preguiça, mas era muito parecido com um bicho preguiça. Tinha mais de 2 metros de altura. Então, a gente pode pensar. Oi? Diga. Tá travando? Tô conseguindo me ouvir? Pode ser que tenha conexão na internet, já já deve voltar ao normal. Boa pergunta. Todo tamanho. O tamanho do animal não vai influenciar se ele pode virar fóssil ou não. O que vai acontecer é que animais maiores vão formar, obviamente, fósseis maiores. E se os fósseis forem maiores, fica mais fácil do arqueólogo, que é o profissional que encontra esses fósseis, encontrar. Imagine se eu tivesse um fóssil desse tamanhozinho. Tamanho da ponta dessa caneta aqui. Da tampa dessa caneta. Com o passar do tempo, ele vai se quebrando, vai se diminuindo ainda mais. Então, quando passar 500 mil anos, 15 mil anos, não vai ter praticamente nada. Já quando eu tenho um animal maior, se o animal for maior, obviamente, com o passar do tempo, ele vai se degradando, vai se quebrando. Mas quando o camarada for estudar, o arqueólogo, ele ainda vai encontrar um pedaço considerável. Entendeu? Outra coisa. Faz. Só um segundo. Os ossos também são partes que também sofrem mineralização, certo? Bom, os barcos, eles não, os barcos de Viking, se eles tiverem um bom estado de agregação, se os arqueólogos encontrarem, eles não contam a respeito de evidências de vidas há muitos anos atrás. Então, se forem 15 mil anos, mais de 15 mil anos atrás, é considerado um fóssil, um achado arqueológico, certo? Caso não tenha 15 mil anos, ele é considerado um semifóssil, mas os barcos também são, porque os barcos foram construídos pelos seres humanos, por seres vivos. Então é extremamente importante que a gente consiga estudar eles, certo? Então eles sim podem ser considerados, dependendo de quantos anos ele tem. Certo? Deixa eu botar aqui. Outro tipo de fóssil que vocês podem pensar que não, mas é o tipo de moldagem, tipo de fossilização de moldagem ou impressão. Percebe que nós temos aqui, ó. Nós temos uma grande pegada, né, ó. Deixa eu pintar aqui.
Exatamente. Imagina o tamanho desse animal aí. Tô pintando aqui, ó. Pode continuar. Vai secar, endurece. É assim, é da mesma forma que a gente pisa no barro, por exemplo, se a gente pisar numa lama, não fica o formato do nosso pé? Se passar muito tempo, secar aquilo ali, fica duro, não fica? E é justamente mais ou menos o que aconteceu aqui. Hum, certo. Perfeito. Beleza, mas aí o que acontece? Para ser considerado fóssil, é isso daí, esse processo que ele pisa. Exatamente. Depois de 15 mil anos, se a pessoa encontrar aquilo ali, ela vai chamar de fóssil. E ela vai estudar para saber de que animal é, se é de um cachorro, se ainda existe cachorro. Depois de 15 mil anos, eles vão entender qual é a raça do cachorro, que tipo de cachorro. Então, é um mundo muito grande de observações e de. Exatamente. Então, esse daqui possivelmente pode ser de um dinossauro, certo? Um tipo de dinossauro bem característico. Aí os arqueólogos vão fazer o quê? Vão estudar, vão procurar que tipo de animal tem essa pegada, vão comparar onde é que tem esse animal, onde é que tem outra pegada, porque uma pegada não aparece só em um lugar, né? Até onde essa pegada vai levar? Até onde eles vão chegar, certo? Então, o arqueólogo ele vai estudar tudo isso. De que tipo, que animal é aquela pegada, de que há quanto tempo, certo? Quanto tempo tem aquilo ali devido à agregação do solo. Então, tudo isso vai ser estudado com muita calma pelos historiadores e pelos arqueólogos, certo? Só animais sofrem esse tipo de fossilização, de moldagem ou impressão? Não. Então, só os animais não. Por exemplo, se uma planta tem suas folhas, certo? Se a folha cair no chão, tiver assim numa lama, como a gente conhece tal, e ficar o formato da folha. Com o passar do tempo, secar, fica ali toda a silhueta da folha. Se passar muito tempo, 15 mil anos, se a pessoa encontrar, também é um fóssil. Feito a partir da moldagem ou impressão. É como se fosse uma impressão digital mesmo. Tudo bem? Deu para entender? Deixa eu ver aqui se eu consigo passar um vídeo mostrando isso aqui para vocês. Não sei se eu vou conseguir. Porque senão vai carregar muita internet. Deixa eu ver se eu aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui, aí já eu volto, certo? Vou dar um vídeo para vocês falando justamente sobre isso. Ó. Deixa eu colocar aqui. Vocês conseguem ouvir o áudio do vídeo? Calma aí, não começou ainda não. Consegue? Não? Só um segundo, deixa eu colocar aqui para ver se vai dar certo. Só um segundinho. Tá travando? Não, não ouvi ainda não, mas tá dando para me escutar? Só um segundo. Vou botar aqui para apresentar o vídeo. Só um segundo. Ainda não botei, vou botar.